Vi o mapa do julgamento final desenhado pela própria mão do Messias. 45 estados serão varridos da face da terra, mas 5 permanecerão como fortalezas de refúgio. Meu nome é Rabino Mordechai. Tenho 62 anos, um judeu ortodoxo de Berlim que dedicou toda a sua existência, rejeitando o nome de Yeshua. Mas hoje voltei da morte para contar sobre os únicos 5 territórios seguros que restam. Se vocês acreditam que Deus ainda governa sobre a América, comentem 1 minuto e me digam de qual estado estão assistindo este vídeo, porque vocês podem estar pisando exatamente na mesma terra sagrada que estou prestes a revelar. Era uma manhã gelada de fevereiro em Berlim, e a neve caía pesada sobre os telhados da cidade antiga. Eu acabara de concluir minha leitura matinal da Torá, na biblioteca silenciosa da sinagoga, quando meu telefone começou a tocar insistentemente. Era Débora, minha filha do meio que vive em Austin, com quem não conversava há 9 anos porque ela se converteu ao cristianismo messiânico. Sua voz tremia de urgência, quase desesperada. Ela me contou que havia tido uma visão assustadora, onde me via afogando em um mar de trevas e implorava para que eu orasse com ela no nome de Yeshua ben Yosef. Segurei o telefone com tamanha força que senti meus dedos doerem como se estivessem sendo esmagados. Gritei com uma voz carregada de fúria que ela jamais pronunciasse esse nome blasfemo em minha presença novamente. Desliguei a chamada com violência, deixando apenas um eco amargo ressoando nas paredes vazias da biblioteca. Eu estava tão convencido de minha ortodoxia rabínica, tão certo de minha justiça espiritual, que não percebia que caminhava direto para o abismo de minha própria arrogância. Naquela mesma tarde saí da sinagoga, enfrentando uma nevasca brutal. As ruas de Berlim estavam cobertas de gelo perigoso e traiçoeiro. Decidi pegar o metrô para voltar para casa, mas algo inexplicável dentro de mim me impulsionou a caminhar apesar do frio penetrante. Atravessei a avenida perto da Alexanderplatz, quando de repente ouvi o som estridente de freios travando no asfalto congelado. Um caminhão de carga perdeu completamente o controle sobre o gelo negro e vinha deslizando diretamente em minha direção sem possibilidade de parar. Não houve tempo para nenhuma reação. O impacto foi devastador e absoluto. Senti como se uma montanha tivesse desabado sobre meu corpo frágil. Minhas costelas se estilhaçaram como vidro fino. Meu crânio bateu no meio-fio de concreto com um estalo medonho e definitivo. O sangue quente jorrou da minha cabeça, criando uma poça escarlate que se espalhava rapidamente pela neve branca. A dor era insuportável, como se 1000 espadas em chamas perfurassem simultaneamente cada fibra do meu ser. Mas então, num piscar de olhos, toda a dor simplesmente evaporou completamente. Meu coração deu uma última batida fraca e irregular antes de silenciar para sempre. Experimentei uma estranha sensação de leveza, como se eu fosse uma bolha de ar subindo através da água. Comecei a me elevar devagar. Olhei para baixo e vi meu próprio corpo esmagado deitado no meio da rua gelada. Havia sangue espalhado por toda parte. Os pedestres gritavam apavorados. Alguém estava chamando uma ambulância, mas eu já não estava mais ali. Aquela casca destruída já não era mais eu. Esperei pela luz gloriosa. Esperei ser recebido pelos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Esperei ouvir o Shema ecoando pelos céus eternos. Mas nenhuma luz apareceu. Em vez disso, uma escuridão densa e sufocante me engoliu por completo. Era mais gelada que o inverno mais rigoroso da Sibéria, mais vazia que o deserto mais abandonado do mundo. Gritei em meu espírito com toda a força que possuía: Pai Abraão, Moisés, me ajudem. Me tirem deste lugar horrível. Mas o silêncio era absoluto e apavorante. Ninguém respondeu ao meu clamor desesperado. A solidão era tão profunda que doía mais do que qualquer ferimento físico jamais poderia doer. Eu pensava que seria levado ao seio de Abraão, como me ensinaram durante toda a minha vida. Mas eu não sabia que um julgamento mais terrível do que a própria morte estava me esperando. Um lugar onde todo o meu conhecimento teológico se tornaria completamente inútil e vazio. Então surgiu um único ponto de luz na distância infinita. Era minúsculo no começo,
mas atravessava a escuridão asfixiante como um raio laser cortando névoa espessa. A luz se aproximava cada vez mais rapidamente, e com ela vinha um calor que não posso descrever com palavras da linguagem humana. Não era o calor de uma fogueira comum, mas um calor vivo que derretia o gelo que aprisionava minha alma apavorada. O abandono aterrorizante começou a se dissipar gradualmente. Uma sensação de paz profunda me inundou por completo. Era a paz no meio da tempestade mencionada nos Salmos, mas multiplicada milhares de vezes, além de qualquer compreensão mortal. Senti uma presença se aproximando com imenso poder. Era pesada com glória celestial. Meu espírito começou a tremer violentamente sem controle. Experimentei o mesmo terror reverente que Moisés deve ter sentido diante da sarça ardente no Monte Sagrado. Era a majestade inegável do Deus de Israel. A autoridade era esmagadora, mas ao mesmo tempo estranhamente íntima e acolhedora. Me senti completamente exposto diante desta luz penetrante. Cada pecado oculto e cada orgulho escondido foram revelados sem misericórdia. No entanto, não fui destruído instantaneamente como esperava. Minha voz tremeu enquanto sussurrava em direção ao brilho ofuscante. Adonai, meu Senhor, és tu quem veio buscar teu servo indigno e pecador. A figura na luz se virou para me encarar diretamente. Eu esperava ver o ancião de dias com cabelos brancos como neve e um semblante severo de juízo final. Mas eu estava completamente enganado. Vi um homem. Seu rosto brilhava como o sol do meio-dia, mas seus olhos me prenderam completamente. Eram poços profundos contendo um oceano inteiro de misericórdia sem limites. Conheciam absolutamente tudo o que eu havia feito, mas me olhavam com um amor impossível de medir. Então vi suas mãos estendidas em minha direção. Havia marcas em seus pulsos, cicatrizes profundas e permanentes, mas não eram feridas repulsivas e feias. Elas brilhavam como diamantes sob luz intensa. Ele abriu sua boca e sua voz soava como cachoeiras poderosas correndo montanha abaixo. Mordecai, por que você chuta contra os espinhos e luta contra seu próprio destino determinado? A pergunta me atingiu como um soco físico no estômago. Compreendi instantaneamente que eu era como Saulo de Tarso na estrada para Damasco. Havia passado toda a minha existência lutando contra aquele que me criou com suas próprias mãos divinas. O entendimento me quebrantou completamente de dentro para fora. O nome que eu havia proibido minha filha de pronunciar. O nome que eu havia zombado na sinagoga diante de meus alunos devotos. Yeshua, Jesus. Ele era o único verdadeiro. Ele era o único que entrou na escuridão para me encontrar quando ninguém mais veio me buscar. A vergonha era insuportável como metal fundido correndo em minhas veias. Todo o meu orgulho acadêmico e todos os meus anos de estudo rigoroso se desintegraram em pó sem nenhum valor. Caí de joelhos em meu espírito e chorei como uma criança pequena que perdeu tudo que possuía. Chorei por minha cegueira teimosa. Chorei pelos anos que desperdicei odiando meu próprio Salvador. Chorei por cada vez que rejeitei Débora com palavras duras e cruéis que nunca poderia apagar. Se vocês conseguem sentir o amor de Deus neste exato momento, por favor, compartilhem este vídeo com seus entes queridos que estão perdidos. Não permitam que eles esperem até seu último suspiro para reconhecê-lo como eu fiz. Yeshua não me repreendeu por minhas lágrimas amargas. Não listou meus pecados um por um para me envergonhar. Em vez disso, ele levantou gentilmente sua mão marcada e apontou de volta para o reino dos vivos e o mundo material. A névoa se dissipou como cortinas sendo puxadas e vi uma visão de um quarto pequeno em Austin. Era Débora, minha filha amada e rejeitada. Ela estava ajoelhada ao lado de sua cama com o rosto enterrado no cobertor florido. Seus ombros tremiam com soluços profundos e dolorosos que sacudiam todo o seu corpo. Vi suas mãos segurando uma Bíblia antiga tão firmemente que seus dedos estavam completamente brancos. Podia ouvir sua voz ecoando no reino espiritual com clareza cristalina e perfeita. Ela não estava orando por si mesma nem por suas próprias necessidades ou desejos. Estava orando por mim. O pai que acabara de gritar com ela em fúria e desligar o telefone com violência.
Estava suplicando por minha alma perdida e condenada. Senhor, salva meu pai, não permitas que ele vá para a escuridão eterna. Cobre-o com teu sangue precioso derramado. Suas orações subiam como perfume aromático, diretamente ao trono do Altíssimo Deus. Yeshua me olhou com aqueles olhos transbordantes de compaixão infinita e disse algo que nunca esquecerei enquanto existir. Tua vida é preservada, não porque és digno, Mordecai, mas por causa das orações persistentes e fiéis desta mulher justa. Olhei a cena completamente maravilhado e estupefato. Eu havia pensado que era o líder espiritual da família. Pensei que era eu quem possuía a autoridade e o conhecimento verdadeiro. Mas naquele momento devastador, compreendi a verdade dolorosa e humilhante. A verdadeira guerreira era aquela mulher chorando de joelhos em seu quarto simples. Seu amor sacrificial era o escudo que me havia coberto quando o caminhão me atingiu. Percebi então que não existe força em toda a terra mais poderosa do que uma mulher cristã batalhando por sua família em oração intercessora incansável. Então Jesus tomou meu espírito e me puxou para cima com velocidade estonteante. O quarto do hospital e meu corpo destroçado desapareceram instantaneamente como fumaça dissipando no ar. A terra encolheu abaixo de nós até que fosse apenas uma esfera azul e branca suspensa no vazio negro do cosmos. Paramos e flutuamos muito alto sobre o continente da América do Norte. Desta altura, eu esperava ver a magnificência da criação divina. Esperava ver as cordilheiras majestosas e os grandes lagos brilhantes, mas vi algo completamente diferente e aterrorizante. A terra não estava radiante nem bela como nas fotografias. Estava coberta por uma escuridão espiritual densa e opressiva. Nuvens negras e pesadas se arremolinavam sobre as metrópoles como corvos esperando devorar carne morta. Estas eram as nuvens de pecado acumulado e rebelião geracional desenfreada. O ar cheirava a enxofre queimado e eletricidade estática. O Senhor apontou para baixo com uma mão que ainda carregava a marca do prego romano cravado. Ele falou e sua voz vibrou através de todo o meu ser como um trovão distante. Observe com atenção máxima, porque o tempo da purificação chegou finalmente sobre esta nação. O que você está prestes a testemunhar fará estremecer aqueles que vivem nas costas do oeste e do leste. Preste atenção cuidadosamente, porque a casa onde você vive pode estar exatamente sobre a linha da destruição total e irreversível. A destruição começou no oeste com fúria implacável. Olhei para baixo em direção à Califórnia e vi o solo ondular como água em um balde agitado violentamente. A falha de San Andreas não apenas deslizou levemente, ela se rompeu com violência brutal e devastadora. O som foi a primeira coisa que me impactou profundamente. Não era um simples tremor superficial, era um rugido gutural profundo, vindo das entranhas do planeta como uma fera ferida, despertando das profundezas abissais. Los Angeles e São Francisco começaram a dançar uma dança macabra de morte e destruição total. Vi arranha-céus balançando selvagemente de um lado para o outro, antes de desmoronarem em nuvens de pó e escombros. As rodovias de concreto armado se dobraram como papel fino e se partiram em milhares de pedaços. Então, o Oceano Pacífico se levantou com ira divina incontrolável. Uma muralha gigantesca de água salgada surgiu em direção aos vales, engolindo toda a terra em seu caminho mortal. Os estúdios de cinema e os escritórios corporativos foram apagados em segundos como se nunca tivessem existido na história. Os palácios do entretenimento mundano e os templos da inovação tecnológica caíram completamente planos. Senti a dor profunda do Senhor, enquanto observava a devastação completa. Ele sussurrou a razão diretamente ao meu espírito despedaçado. Este é o lugar que rejeitou meu nome, para adorar os ídolos do dinheiro descontrolado e da luxúria corrompida. Construíram suas mansões sobre areia movediça, e agora a areia estava sendo lavada para sempre no oceano. O orgulho do homem foi humilhado em um único batimento cardíaco. Meus olhos foram puxados então para o centro exato da nação americana. O solo em Wyoming explodiu com fúria apocalíptica
incompreensível. A caldeira de Yellowstone estourou aberta com uma força que sacudiu os próprios céus estrelados. Uma coluna massiva de cinza cinzenta se disparou em direção à estratosfera, bloqueando completamente o sol brilhante. O meio-dia se transformou em meia-noite em um instante apavorante. Uma sombra gelada e mortal se espalhou sobre as terras do coração profundo da América. Mais ao sul, o rio Mississippi começou a se contorcer como uma serpente agonizante lutando por sua última respiração. A terra se deslocou tão violentamente que o grande rio mudou seu curso antigo e sagrado. Rasgou os diques de contenção massivos e inundou as planícies com água lamacenta e destruidora. Observei horrorizado enquanto a água cortava os Estados Unidos exatamente ao meio como uma faca afiada. As pontes massivas de aço que conectavam leste com oeste se retorceram grotescamente e caíram nas correntes turbulentas e furiosas. Caminhões e carros se precipitaram no abismo escuro e profundo. As artérias da nação foram completamente cortadas, sem possibilidade de reparo. Não havia forma de cruzar. Não havia maneira de transportar alimentos essenciais. Não havia rota de escape possível. Podia sentir o pânico subindo do solo como vapor venenoso. As pessoas olhavam seus telefones celulares desesperadamente, mas não havia sinal nenhum. O coração logístico da América havia parado de bater para sempre. Então a visão mudou para o leste, em direção à cidade de Nova York. Observei dos céus enquanto o Oceano Atlântico recuava dramaticamente. Ele se retirou como um pulmão gigante, sugando o ar antes de liberar um grito ensurdecedor. Uma parede de água de quilômetros de altura se ergueu contra o céu cinzento ameaçador. Ela empequenhava completamente o horizonte urbano impressionante. Desabou com o peso do julgamento divino implacável. Vi a tocha da Estátua da Liberdade piscar uma vez antes de desaparecer sob as ondas negras e geladas. A água se precipitou nos cânions de Manhattan como rios de ira santa. Wall Street, o símbolo máximo da ganância global e da arrogância humana, foi limpo em questão de segundos. O touro de bronze foi arremessado como uma pedrinha insignificante em uma máquina de lavar industrial. A bolsa de valores ficou silenciada para sempre e jamais. Tentei gritar com todas as minhas forças espirituais. Tentei avisar as pessoas que conhecia em Nova York. Tentei gritar para os turistas e trabalhadores, mas nenhum som saía da minha boca. Era apenas um espectador impotente e invisível no reino espiritual. Só podia observar enquanto a cidade se afogava em seus próprios pecados, acumulados por gerações. Lágrimas brotaram dos meus olhos, mas nesta forma espiritual se sentiam como fogo líquido queimando meu rosto. Meu coração se partiu pela minha gente, sofrendo lá embaixo sem esperança. Depois do rugido ensurdecedor veio o silêncio absoluto e pesado. Não era um silêncio pacífico nem reconfortante de forma alguma. Era o silêncio denso e sufocante de um cemitério completamente abandonado. O mapa da América era totalmente irreconhecível agora. Estava quebrado, sangrando e devastado, além de qualquer reparo. Me virei para o Senhor tremendo da cabeça aos pés. Minha voz era apenas um sussurro aterrorizado e fraco. Adonai, meu Senhor, vais destruir absolutamente tudo que existe. Não sobra ninguém vivo nesta terra. É este o fim do teu pacto com esta nação que uma vez abençoaste com prosperidade. O Senhor olhou a devastação terrível, mas seu rosto permaneceu sereno e no controle absoluto. Ofereceu um pequeno sorriso conhecedor que aliviou ligeiramente o terror em meu peito comprimido. Falou as mesmas palavras que uma vez disse ao profeta Elias, escondido na caverna. Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram seus joelhos diante de Baal, nem beijaram sua imagem. Olha cuidadosamente na escuridão, Mordecai, e verás meu remanescente fiel e preservado. Então, no meio das ruínas fumegantes e da cinza acinzentada, vi algo absolutamente maravilhoso. 5 pontos brilhantes de luz começaram a se elevar do mapa destroçado. Não eram simplesmente luzes comuns e ordinárias, eram os 5 barcos salva-vidas de Deus no dia do apocalipse derradeiro. Foquei meus olhos nestas 5 regiões específicas com grande espanto e admiração.
Eram ilhas de estabilidade em um mar furioso de caos completo. A terra ao redor delas tremia violentamente, mas o solo dentro delas permanecia completamente imóvel. As águas rugiam contra suas fronteiras com fúria, mas não conseguiam penetrar nem um único centímetro. Percebi que sua segurança não tinha absolutamente nada a ver com geologia nem com placas tectônicas. Era algo completamente espiritual e sobrenatural divino. Vi um domo translúcido e reluzente, cobrindo cada um destes territórios santos protegidos. Parecia um escudo tecido com fios de luz angelical pura. O Senhor me revelou a natureza verdadeira desta barreira protetora invisível. Estes domos não estavam feitos de ferro nem de aço reforçado resistente. Estavam tecidos com os fios de milhares de orações, subindo desde os lares de famílias tementes a Deus. Estas eram as zonas seguras onde o pacto ainda era guardado fielmente e com reverência. A primeira luz brilhava sobre o norte congelado e resistente. Montana, Dakota do Norte e o norte de Wyoming preservado. Enquanto o resto do mundo estava enterrado sob a cinza cinzenta do juízo divino, esta terra resplandecia com um dourado sobrenatural e maravilhoso. Vi campos intermináveis de trigo, balançando suavemente em uma brisa morna e agradável. Era um milagre, porque podia ver a tempestade de neve rugindo exatamente fora das fronteiras invisíveis desta zona abençoada. Mas dentro dos limites sagrados, o trigo crescia alto e forte, prometendo colheitas fartas e abundantes. O Senhor me mostrou os corações puros da gente aqui vivendo. Eram fazendeiros e pecuaristas, homens e mulheres com mãos calejadas e fé simples, mas poderosíssima. Não questionavam as Escrituras com ceticismo moderno destrutivo. Simplesmente acreditavam com corações de crianças inocentes. Eram aqueles que ainda agradeciam a Deus antes de cada refeição, porque honravam o Senhor da colheita com suas primícias preciosas. O Senhor os honrou com vida abundante e prosperidade. Este era o celeiro do remanescente, o lugar onde o pão nunca acabaria, mesmo quando a fome espreitasse o resto da terra devastada. Meu olhar se moveu para o sul, em direção às montanhas Ozark resistentes. Partes de Missouri, Arkansas e o sul de Illinois protegidos. Este lugar desafiava toda a lógica geológica conhecida pela ciência. A linha de falha de Novo Madrid estava próxima, rasgando a terra em fragmentos, mas esta região permanecia inabalável como um pilar de ferro fundido sólido. O chão aqui não tremia nem um único milímetro sequer. Vi homens se reunindo em prefeituras e velhas igrejas de madeira rústica. Não eram políticos corruptos, buscando poder político egoísta. Eram líderes piedosos, juízes justos e pastores segurando a Bíblia como sua constituição inquebrantável e eterna. Este era o assento da justiça em meio à anarquia total desenfreada, onde a ordem estava sendo reconstruída não pelas leis do homem que haviam falhado miseravelmente, mas pelas leis eternas de Deus Todo-Poderoso. Senti um peso de grande responsabilidade aqui presente. Era uma fortaleza de retidão firme contra o caos completo. Então vi a luz mais brilhante de todas as 5 regiões. Vinha das antigas montanhas Apalaches majestosas, Tennessee Oriental, Carolina do Norte Ocidental e o norte da Geórgia preservado. Estas montanhas pareciam diferentes de todas as outras na terra. Curvavam-se ao redor das pessoas como os braços protetores de uma mãe segurando seu filho contra o perigo iminente. Esta era a fortaleza espiritual mais poderosa de todas existentes. O Senhor me permitiu escutar o som que saía desta região sagrada escolhida. Não era o som de máquinas nem de indústria moderna avançada. Era o som de choro e canto misturados em adoração sincera. Vi milhares de mulheres, mães e avós intercedendo sem parar. Eram as verdadeiras guardiãs desta terra abençoada por Deus. Estavam de joelhos em suas salas de estar e em seus alpendres de madeira, batalhando contra a escuridão com suas orações poderosas e incansáveis. Suas lágrimas regavam o solo seco e traziam um avivamento como o mundo jamais havia visto antes na história. A luz aqui era tão pura que cegava os olhos do inimigo completamente sem defesa. Senti o calor do Espírito Santo me envolvendo como um manto espesso e reconfortante.
Escutei o sussurro do Senhor ecoando através dos vales profundos e verdes. Esconderei os meus na fenda desta rocha inabalável e eterna. Era o lugar mais seguro em toda a terra arrasada, não pela pedra, mas porque estava coberto pelo manto de intercessão, tecido por mulheres fiéis devotas. Muito ao nordeste, outra região permanecia firme como fortaleza impenetrável. O norte de Maine e as montanhas de New Hampshire rochosas. Enquanto as grandes cidades da costa eram engolidas pelo oceano, esta terra de granito se recusava a se curvar diante do julgamento. As ondas massivas batiam contra as costas rochosas e se despedaçavam em espuma branca inofensiva. Vi refugiados subindo pelos caminhos estreitos de montanha íngremes. Eram idosos, órfãos e doentes abandonados pelos fortes no pânico generalizado. Encontraram segurança aqui nas alturas preparadas por Deus antecipadamente. Finalmente olhei para as vastas terras do leste e centro do Texas independente. Esta região permanecia autônoma e forte sem depender de ninguém. Era o motor de sobrevivência e renovação completa. Vi petróleo e energia fluindo abundantemente, mas mais importante, vi verdade fluindo livremente sem censura. Novas escolas brotavam por todas as partes, mas não eram como as escolas do passado corrompido. Estes eram lugares onde as crianças liam a Bíblia abertamente, sem vergonha nenhuma. Uma nova geração estava surgindo aqui, sem mancha da cultura caída do mundo perdido para sempre. Mas, meus amigos queridos, mudar-se geograficamente para estas localizações não é suficiente para serem salvos do julgamento. O Senhor me revelou a única chave verdadeira para entrar por estas portas invisíveis protegidas. A verdadeira zona segura não é um ponto em um mapa geográfico. Está escondida no coração da mãe que sabe batalhar no espírito com autoridade. Se encontra na mulher que se recusa a permitir que este mundo roube seus filhos preciosos. Ela constrói um domo invisível de proteção que se estende sobre toda a sua casa abençoada. A visão não terminou abruptamente de repente, se desenrolou lentamente como fios deslizando entre dedos abertos relaxados. Senti uma presença antes de vê-lo se mover deliberadamente. A mão de Yeshua pousou sobre meu ombro tremendo. Não era leve nem hesitante, mas firme e pesada com propósito. Era o peso da glória, da autoridade divina absoluta. Ele me olhou e sua mirada atravessou cada camada do meu ser exposto. Então falou com autoridade incomparável. Retorna e dize ao meu povo que o tempo é extremamente curto. Antes que pudesse formar uma única palavra, senti que me arrancavam para trás violentamente com força. A densidade esmagadora de carne, sangue e ossos me atingiu como uma onda gigante. A dor explodiu através de mim como raios elétricos. Meu peito convulsionou quando meus pulmões arrastaram uma respiração irregular de ar esterilizado de hospital. Bip, bip, bip. O monitor de batimentos martelava em meus ouvidos doloridos. Vozes explodiram ao meu redor em alemão apressado. Escutei um médico gritar quase sem acreditar. Ele voltou. Temos pulso novamente. Está vivo outra vez, milagrosamente. Abri meus olhos pesados. A luz fluorescente apunhalou minhas retinas como agulhas afiadas. Quando girei minha cabeça dolorida, vi a única coisa que importava de verdade. Débora estava ali curvada em uma cadeira de plástico desconfortável. Sua mão trêmula estava envolvida ao redor dos meus dedos frios. Deve ter adormecido assim, relutante, em soltar seu aperto com medo de me perder definitivamente. Juntei a pouca força que tinha e tentei apertar sua mão delicada. Ela se mexeu e levantou o rosto cansado. Sua expressão era um retrato de dor profunda e esperança misturadas. Com uma voz tão fraca que mal existia, sussurrei. Débora, Yeshua, eu o conheci face a face no trono. Por um batimento, ela simplesmente ficou olhando congelada sem reação. E então, sua expressão se despedaçou em alívio puro e incontrolável. As lágrimas jorraram de seus olhos como uma represa se rompendo violentamente. Ela se inclinou para a frente e envolveu seus braços ao meu redor apertando forte. Choramos juntos completamente sem reservas. O muro de hostilidade que havia permanecido entre nós durante 9 anos
Se desmoronou como pó sob o sopro de Deus. Falo agora de um lugar de tempo emprestado dado para advertir vocês. Mostrei a visão completa. Montana, os Ozark, os Apalaches, a Fortaleza do Norte e Texas resistente. Estas localizações não são metáforas nem símbolos. Eu as vi e são absolutamente reais e tangíveis. Mas me escutem com atenção. Vocês podem mover seu corpo para uma zona segura, mas se seu espírito não está ancorado ao Messias, ainda estão expostos ao perigo. A geografia não pode salvá-los de forma alguma. Somente o Cordeiro de Deus pode trazer salvação verdadeira. Não esperem o tremor sob seus pés para reagir. Estabeleçam sua zona segura esta noite em seu coração e lar. Acendam o fogo do altar familiar enquanto ainda podem fazer isso. Reúnam seus entes queridos ao redor. Abençoem seus filhos com imposição de mãos. Consagrem sua porta com óleo santo. Se receberam esta advertência, escrevam: recebo tua paz agora. Se estão prontos para selar esta promessa, escrevam amém com fé. Meu nome é Rabino Mordechai. Meu tempo é curto, mas falo porque amo vocês profundamente. Verei vocês no reino que não pode ser abalado jamais.